A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje nós vamos falar sobre uma revolução no mercado imobiliário em Santa Catarina, e eu recebo aqui no estúdio o Eduardo Medeiros, CEO da Me Too Rentals. Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite também, é um prazer fazer parte aqui da trajetória de vocês e vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Eduardo, então conta pra mim um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, né? Como é que tu chegou e pensou, não, eu tenho que entrar nesse mercado imobiliário? Bom, a minha história é um pouco, vamos dizer assim, diferente das demais, porque eu já nasci inserido no mercado imobiliário. Hoje eu tenho um pai que tem 96 anos, de fato um dinossauro, vamos chamar assim, do mercado imobiliário. Eu vivenciei isso desde quando eu nasci, numa trajetória com ele, e sempre fui muito apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu acredito que o mercado imobiliário, não só acredito, como tem dados, é um mercado que mais gera receita, é um mercado que tem muitas vertentes e, obviamente, a grande inspiração veio do meu pai, né? Então eu aprendi desde muito cedo com ele. Obviamente, antes de ser inserido na Me Too, tive uma trajetória em outras empresas, né? A Me Too não é a primeira empresa que eu empreendo. Eu já empreendi 2 vezes antes. Todo mundo tem uma historinha assim, né? Já quebrei, já tive um sucesso em outra empresa, já saí. Mas sempre foi minha vontade estar inserido dentro do mercado imobiliário e a inspiração sempre veio do meu pai. E eu tenho aqui... Fiquei sabendo que tu teve uma experiência na Europa e isso também te inspirou, né, a montar a Me Too. Como é que foi esse momento para ti? Bom, nós fomos viajar e começamos a pesquisar hotéis e tudo mais. E no momento estava muito cheio a ocupação dos locais, era na Itália e Portugal. E principalmente em Portugal, em 2017, 16 para 17 exatamente, me chamou muita atenção o Airbnb. Poucas pessoas conheciam, mas me chamou a atenção que quando nós nos comunicávamos com essas residências, vamos chamar assim, apartamentos, eram empresas que eram pessoas que estavam administrando essas unidades. Então, eu fiquei muito curioso, sendo muito sincero, assim, quando cheguei ao local, fiz várias perguntas, conheci uma grande marca que atuava na Europa, ela estava praticamente em todos os países atuando, e me gerou essa vontade de trazer esse produto para o Brasil, né? Voltando de lá, a gente fez todo um estudo de mercado. O Brasil, nessa época, não tinha empresas inseridas ainda, então foi bem complexo a estruturação do negócio, a pesquisa de negócio. Foi meio que um tiro no escuro, né? E talvez uma das perguntas que tu faça, por que Me Too? O que significa o nome Me Too? Mas o nome Me Too, ele veio para ser Eu Também Faço. A ideia da Me Too era ter 5 braços do mercado imobiliário, não preciso adentrar nisso aqui, mas um deles, obviamente, era o short stay. Na época a gente chamava de pool, né? Não existia o nome short stay. E identificando esses 5 braços, nós vimos que era muito complexo e muito caro trazer tecnologia, estruturação de negócio. E vamos dizer assim, né? Praticamente todo mundo fazia isso e a gente foi uma aposta, né? Na época, em entrar num mercado totalmente novo e apostar que isso seria o futuro. Eu costumo dizer que ainda é um futuro presente, que as pessoas aluguem casas, barco, né, uma casa de campo, um apartamento. Então, esse novo jovem, né, essa nova geração está adquirindo menos, está alugando mais. E lá atrás a gente identificou isso e teve um sonho de tornar isso uma empresa e apostar no mercado boutique, que era mais complexo ainda. Vocês surgiram então em 2017 aqui em Florianópolis e a proposta de vocês é também usar bastante tecnologia nesse processo. Hoje vocês administram 304 unidades, 45 colaboradores, mas como é que foi desse começo de 2017 para cá, tendo em vista que teve uma pandemia também no meio, né? Bom, foi uma loucura, diria assim. A pandemia foi um momento que nos ensinou muito. Nós fizemos uma grande aposta, que hoje é um dos melhores produtos da Me Too, que é o long stay, né? Então, você pode hoje estar na Me Too de um dia a quantos meses você quiser se hospedar com a gente.
E lá na pandemia a gente, inclusive antes do próprio Airbnb lançar isso dentro da plataforma, que era o long stay, né? Hoje tu entra lá, tu pode ficar também de um dia, quantos dias tu quiser. Antigamente não era assim. Tu não conseguia nem fazer reservas longas. E por uma aposta, por uma tendência que a gente estava vendo de hóspedes, né, que gostariam de morar nessas unidades, então ficar de 3 a 6 a 9 meses, anual nem tanto. A gente precificou essas unidades antes de acontecer a pandemia, então sim, tem sorte, mas também tem toda uma aposta, né, de algo novo. E a gente, na pandemia, teve um sucesso muito grande, nós ficamos com 100% de ocupação, graças a Deus, né? E graças à nossa estratégia do momento. Então, no momento que foi muito delicado para todas as pessoas, né, não precisamos nem adentrar nisso, nós conseguimos trazer uma rentabilidade aos nossos investidores. Então, nós criamos muita confiança no mercado, num momento muito desafiador. Muitos desses clientes, a grande maioria, permanece com a gente. Mas ao longo dessa trajetória, para tu entender assim, o que a gente se comparava na época, né? Qual foi a nossa ideia da época? A gente pensou assim, olha, a gente pode ser o Uber. Lá atrás o Uber era uma empresa fenomenal, né? Carros magníficos, serviço magnífico. Hoje perdeu um pouco de qualidade, mas lá atrás a gente falava, ó, a gente é o Uber do mercado imobiliário. O que significava o quê? A gente tinha qualidade de serviço e tecnologia. Então, desde o primeiro dia de empresa, nós sempre investimos em tecnologia. Hoje nós temos, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, muita tecnologia in-house. Nós sempre estamos criando soluções para atender melhor tanto a parte operacional como para os nossos investidores. E isso tudo, Eduardo, foi muita visão, mas muita estratégia, né? Como tu falou, para começar vocês já tinham feito um estudo, então quando vocês chegaram numa época de pandemia já tinha tudo preparado, né? Porque teve um lastro antes de começar toda a operação, né? Não, e o que eu vou falar, a maioria dos empreendedores vai achar até assim, que maluco, não é possível que eles fizeram isso. A gente ficou mais de 6 meses em MVP. Foi uma loucura, isso não se faz, não recomendo, mas deu certo. Então a gente de fato preparou tudo. Desde o primeiro dia a gente já tinha um software PMS, que é hoje uma das empresas que a gente tem uma grande parceria. Inclusive eu, né, propriamente dito, e obviamente a Me2, ajudamos a desenvolver muitos produtos nessa parceria com eles, porque vem a necessidade, a gente precisa de uma resolução, e esse software nos atendeu muito bem, né, continua nos atendendo muito bem, e a partir dele hoje ele virou um software de base, né, onde a gente tem um API e faz diversos outros canais ou softwares que puxam a informação dele. Então foi um momento bem importante da gente olhar para o mercado e trazer estratégias para que a gente conseguisse, vindo qualquer adversidade, passar por elas de maneira muito saudável. Antes da gente entrar na tecnologia, que eu estou bem curiosa, que diferenças tu vê do mercado imobiliário chamado, entre aspas, tradicional e dessa nova forma de fazer o mercado imobiliário que vocês implementaram? Olha, eu acho que a gente pode começar falando de tecnologia, né? Eu tenho certeza que o mercado imobiliário é muito arcaico ainda. Ele está numa transformação e até é estranho falar isso, né? Porque se tu for pegar o mercado, por exemplo, de alimentos, né? Tem muita tecnologia, é pura tecnologia, né? E quando tu enxerga o mercado imobiliário, que é o mercado que, eu digo, comanda o mercado global, né? A gente já viu um crash do mercado imobiliário que o mundo inteiro afundou junto, mas é um mercado que ainda vai muito na planilha, ou com softwares muito limitados, há pouco investimento, há poucas pessoas olhando para esse mercado ainda, e é um mercado que tem muito potencial de crescimento, tem muitas diferenciações e, num comparativo nosso, obviamente a tecnologia sai muito à frente, a qualidade de serviço, a gente é muito criteriosa. Para tu ter ideia, hoje acho que é 60% ou um pouquinho mais que isso, os nossos investidores ou parceiros B2B vêm por indicação. Então isso se comprova que nós temos um trabalho de qualidade. Nós fazemos pesquisas com os nossos investidores, isso sempre está em primeiro lugar. A gente acabou de fazer um rebrand, então houve todo um levantamento de informações com esses investidores e isso está sempre em primeiro lugar. Então eu acredito que não adianta, né, hoje em dia, tu ter tecnologia, ser uma empresa que tem muito marketing, mas tu esquece da operação, da qualidade, de cuidar do teu investidor, né, de se preocupar, entender qual é a dor do teu investidor.
e isso a gente faz diariamente. E vocês tiveram um pioneirismo, né? Então, ser pioneiro em algumas áreas, ela também traz, entre aspas, um peso, né? Porque tem que se manter pioneiro. Peso pesado. Tem que se manter pioneiro, né? Então, como é que vocês seguem trazendo essas novidades, fazendo parcerias estratégicas? Como é que vocês têm atuado nisso? Bom, dando um overview assim do que a gente faz, a gente pode separar no B2C e no B2B. Obviamente, para entrar no B2B, nós tivemos que aprender muito com o B2C, e isso foi desde lá de 2019, então, bem no início da empresa, nós identificamos que os nossos investidores, eles precisavam de informações, eles precisavam de dados, eles precisavam saber como fazer o imóvel deles se transformar em um ativo de alto potencial de rentabilidade, e nós criamos produtos. Então hoje, como funciona para o lado B2C? O investidor hoje ele pode ter dados pré-compra, então nós ajudamos ele a comprar um imóvel. Nós temos parceiros B2C que nos disponibilizam a carteira deles, né? As unidades que estão à venda dentro dos empreendimentos. E nós temos também imóveis que hoje já estão tendo uma renda, então não é mais um imóvel, eu costumo dizer, é um ativo que nós estamos vendendo para esse investidor. Então nessa primeira fase nós conseguimos nortear o investidor a fazer a melhor aquisição de imóvel. A fase 2, logicamente, seria ele ter dados, né, após comprar essa compra. Então a gente está falando primeiro de ele entender qual é o melhor valor de investimento versus o retorno. Então nesse step 2, seria ele ter dados do mercado. A gente tem toda uma projeção de rentabilidade, com números de payback, acompanhamento de 12, 24, 36 meses, todos os dados internos e comparativos do mercado, que ele vai tomar a decisão de compra ou de trazer uma unidade que ele está colocando para a gente fazer uma avaliação, vamos chamar assim. Numa fase 3, step 3, então, ele vai para a parte do decor. Nós podemos criar uma unidade do zero, né, com toda a inteligência, estruturação, pensando no que de fato vai trazer uma rentabilidade para ele, ou podemos fazer um tipo de home stage, que é preparar essa unidade para que ela esteja pronta para receber hóspedes. Eduardo, vocês hoje gerenciam um patrimônio estimado em mais de 180 milhões, tiveram um crescimento no ano passado de 52% no faturamento em comparação no período anterior. Como é que para vocês tudo isso, né? Porque de uma empresa que começou com uma ideia e foi se estruturando, hoje já tem uma boa fatia do mercado. Como é que vocês têm trabalhado com isso e pensando nas próximas previsões de crescimento e faturamento? Eu acho que como qualquer empreendedor, a gente sempre pensa positivo, né? Que quer, de fato, fazer acontecer, né? A Me Too não nasceu pensando só em faturar. Claro, isso é uma consequência, isso todo mundo quer, mas o grande sonho do Eduardo, vamos dizer assim, e junto com a Me Too, porque é uma coisa só, é transformar Florianópolis, né? A gente tem essa ideia, sempre foi o centro da cidade, uma vontade nossa, e hoje eu vejo vários empreendedores focados no centro da cidade, em transformar a cidade em uma cidade melhor. Por isso que hoje a gente atua somente em Florianópolis. Eu acho que tem muito mercado aqui, muito potencial de exploração ainda, no sentido da palavra de captação, né? E a gente sempre busca trabalhar em prol da cidade. Então é algo que a gente sempre está aberto a melhorar e trazer informativos sobre a cidade para que Florianópolis cresça junto com a Me Too e a Me Too cresça junto com Florianópolis. Esse mercado ele tem uma particularidade da sazonalidade, né? Tem alguns períodos que tem mais procura, menos procura. Como é que é para vocês? Logicamente, a temporada sempre é a maior fatia do bolo, né? Assim, que a gente pode chamar. Algumas unidades têm entre 40% e 60% de faturamento destinado na temporada. Não quer dizer que na baixa temporada tenha uma visão negativa, mas a grande fatia do bolo, então o grande resultado vem da temporada. Mas Florianópolis não é uma cidade só turística, né? Lá tem grandes eventos, aqui estão grandes empresas, é um polo de tecnologia. Obviamente os feriados, que não tem muito a ver com a cidade, mas isso influencia muito. Então 2026 é um ano muito positivo, né? Tem muitos eventos, muitos feriados, e a nossa aposta está sendo gigantesca
né? Porque é um ano diferente, muito diferente de 2025, sendo que 2025 já foi um ano super positivo, através da leitura dos números, e nós já começamos o ano alcançando e ultrapassando as metas que nós tínhamos de faturamento. Hoje vocês trabalham com bastante tecnologia, como tu falou. Tem a questão de ter um robô de precificação próprio. Vocês estão trabalhando também com tokenização de ativos imobiliários. Eu queria que tu explicasse para a gente um pouquinho o que é isso. Bom, vamos começar sobre a tokenização. A tokenização é um assunto bem complexo e um pouco polêmico, mas quando a gente chama em tokenização não quer dizer pegar um token e transformar a escritura numa unidade. Ela tem várias abrangências. Hoje nós temos um parceiro que é a Samart, que tem uma bandeira chamada Artplace. É o nosso primeiro empreendimento assim tokenizado. Ali foi um produto diferente. Nós fizemos uma captação através de token. Nós temos um parceiro que é a WB. Eles fizeram toda a estruturação para a gente. Eles têm todas o conhecimento, os registros, né, possíveis para isso. E então a gente acaba sempre entendendo que cada produto, falando do B2B, é um produto que tem uma necessidade. Então, a tokenização ela veio para ajudar a fazer captação, né, trazer mais investidores para comprar um produto. E a tokenização foi muito boa nesse momento para a gente, porque a gente pôde, obviamente, trazer mais dinheiro para o caixa do nosso parceiro B2B e também abrir novas frentes do mercado imobiliário, que a tokenização parecia ser um sonho distante, mas hoje é uma realidade. E quanto ao robô de precificação próprio que vocês criaram, né? Usando inteligência de dados, como é que ela impacta diretamente? Numa base, o nosso robô de precificação ele analisa, obviamente, o mercado para trazer a melhor precificação possível. Porém, existem diversas análises, eu acho que são mais de 44 análises, mais ou menos, que ele faz. Existe um time que trabalha em cima dele, então não é só a inteligência artificial, porque ela erra, né? Sempre vai precisar de um humano para estar qualificando, vendo se o que ela está apresentando está correto. Mas é uma discussão que a gente sempre faz, né, sobre como é importante ter a tecnologia, o robô de precificação, porque obviamente ele trabalha em real time. Aumentou uma demanda, ele já aumenta preço, abaixou uma demanda, ele já diminui, mas quando ele diminui, ele sempre tenta trazer o preço mais competitivo, né? Uma coisa que eu sempre falo sobre precificação, além de falar de tecnologia e tudo mais, é que esse robô e a pessoa que está operando, ela sempre vai buscar o melhor preço, porque hoje a Me2, o formato comercial, ele trabalha em pró da rentabilidade do cliente. O que significa isso? Quanto mais ele fatura, mais nós faturamos em conjunto. Então é uma parceria, uma sociedade, né, de certa maneira, e esse robô ele sempre busca o maior faturamento possível. Tu falou bastante, Eduardo, de investidores. Existe um perfil de investidor, principalmente falando agora que tu nos esclareceu que o foco de vocês é Florianópolis, tem bastante crescimento, tem um perfil de investidor? É mais daqui, é mais de fora? Tem algum perfil específico? Olha, com certeza existe muito, eu diria que a maioria dos nossos clientes não é de Florianópolis, mas já estão aqui inseridos de alguma maneira. E é um perfil de investidor que estava na bolsa investindo em ações e percebeu que investir em fundos imobiliários ou investir em unidades traz um retorno muito grande. Eu costumo dizer que Florianópolis tem algo muito atípico dos outros locais, que são as SPS. Né? Eu considero um investimento de muito risco, porém Florianópolis nós temos vários parceiros que operam SPE e obviamente se a gente está em conjunto eu não enxergo o risco no negócio como poderia ser com outros parceiros, mas é que no fim da linha traz um retorno muito grande para o investidor, porque tu acaba sendo sócio do empreendimento, então constrói a preço de custo, que seria a palavra correta, e no final tu tens um retorno muito grande, tanto na gestão como até numa revenda do imóvel. Bom, a gente está no começo do ano e eu queria saber o que a Me2 preparou para esse ano de 2026, o que vocês trazem de novidades também para esse ano? Bom, nós estamos com... Eu ia falar sobre o B2B, acabei não falando, né? Mas é um produto, hoje a gente está com bastante foco com esses parceiros B2B. Nós estamos entregando bastante tecnologia e dados, sempre pensando no fim da linha do investidor.
Então, o que a gente pode trazer para o mercado é o que a gente já vem trazendo, que é hoje o investidor realizar uma compra e não se preocupar mais com nada. A gente costuma dizer, para quem compra uma unidade de uma consultora, ele só faz o Pix, ainda a gente não conseguiu transformar isso em uma maneira mais ágil, e depois disso, ele recebe, após 30 dias da entrega da obra, a unidade já recebe o primeiro repasse financeiro. Então, o nosso grande foco é na tecnologia, na entrega dessas unidades, na qualidade dos serviços para os nossos clientes. E no alto padrão de qualidade. Sempre pensando nisso. Eduardo, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu queria te convidar a deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Bom, eu vou ter que falar sobre o mercado imobiliário, né? Invistam no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado que vai surpreender muito, continua surpreendendo muito. Florianópolis tem um crescimento muito grande. A gente pode fornecer esses dados em comparativo com outras cidades, inclusive com outros mercados, com ações e tudo mais. A gente apresenta isso para os investidores, de fato, são números bem representativos e tragam um investimento para o mercado imobiliário que vocês vão ser muito felizes. Muito obrigada, Eduardo, e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.